Gelsenkirchen, Alemanha. Fim de 2025. Tente imaginar a cena. Não é uma explosão. Não tem alarme tocando. O que tem é silêncio. E um buraco. Um buraco perfeito, circular, na parede de concreto de um cofre de banco. Lá dentro, mais de 3.000 cofres de clientes arrombados. O prejuízo, 30 milhões de euros. O que a gente vai analisar hoje não é um assalto comum. É uma operação de engenharia criminal, executada pela Mocro-máfia. Nossa missão é entender a tecnologia, a logística e uso de perfuratrizes hidráulicas com coroa de diamante. Olha, isso é equipamento industrial pesado. É o que se usa para demolir pontes, construir túneis. Uau! É a força bruta sim, mas aplicada com a precisão de um bisturi. Ok, uma furadeira de diamante. A imagem é forte. Mas espera aí, o atrito disso deve gerar um calor absurdo. E fumaça. Como é que os sensores de calor, de fumaça, que são padrão em qualquer cofre, não dispararam? E aí está a genialidade técnica da coisa. O detalhe que mostra o nível de planejamento é justamente esse, o resfriamento. Essas máquinas precisam de água constante, senão a broca de diamante derrete. A polícia encontrou mangueiras, sistemas de bombeamento improvisados no local. Ah, entendi. Isso prova que eles trabalharam por horas, talvez dias, bombeando água para resfriar a ferramenta. Ao controlar a temperatura, eles evitaram a fumaça e, claro, o acionamento dos sensores. É um conhecimento técnico que vai muito, muito além do crime comum. É literalmente uma solução de engenharia para um problema criminal. Essa precisão toda não para na perfuração, né? A Alemanha tem o que a imprensa chama de guerra dos caixas eletrônicos. E a Mocro-máfia também está nessa frente. Está, mas com uma assinatura muito própria. Ladrões amadores geralmente usam gás. É volátil, barulhento e muitas vezes queima o dinheiro. É ineficiente. A Mocro-máfia, por outro lado, usa explosivos sólidos, de alta potência, como PETN, que é de uso militar, ou TATP. TATP? Esse não é aquele explosivo super instável, o mãe de Satanás? Exatamente. Ele é tão perigoso de manusear que é famoso em círculos de contra-terrorismo. Usar isso com a precisão que eles usam não é para qualquer um. É trabalho de especialista em demolição. Eles moldam o explosivo nas fendas do caixa eletrônico, assim a onda de choque vai direto na fechadura. O dinheiro fica intacto. Que loucura. Então não é só explodir, é uma demolição controlada em miniatura. A meta é quebrar a tranca, não o caixa inteiro. É impressionante esse contraste. A força de um explosivo militar com a precisão de um cirurgião. Precisamente. É a aplicação da máxima eficiência. Eles querem o prêmio, não a destruição. Sempre o Audi RS6 Avant ou às vezes um BMW M5. E por que esses carros? É só pela velocidade? Não, é uma combinação estratégica. Primeiro, a potência. Motores V8 biturbo, mais 600 cavalos. Segundo, tração integral, para ter controle máximo em alta velocidade. E terceiro, o contexto. As autobahns alemãs, as rodovias sem limite de velocidade. E não são só carros roubados, eles são customizados para missão. Customizados? Como assim? As investigações mostram que eles instalam tanques de combustível extras para cruzar a fronteira sem parar. Os bancos traseiros são removidos, viram furgão de carga para levar o equipamento e o dinheiro. Na percepção de Gelsenkirchen, o Audi deles chegou a 280 km por hora. 280? Sim. A essa velocidade, até os helicópteros da polícia têm dificuldade em acompanhar. Em menos de 90 minutos, o dinheiro já estava fora da Alemanha. Mas mesmo a 280 por hora, a polícia tem rastreadores, barreiras, rádio. Como eles simplesmente somem? Mais uma camada de tecnologia. Contra-inteligência. Eles usam bloqueadores de sinal, os jammers, de nível industrial. Isso cria uma espécie de buraco negro de comunicação ao redor do carro. Por interesse da polícia, o carro desaparece. Os alarmes sem fio do banco nem chegam a tocar. Uma bolha de silêncio eletrônico. Exato.
E, para completar, eles monitoram as frequências da polícia em tempo real com scanners de rádio. Eles sabem quando uma viatura é despachada, qual rota ela vai tomar. Eles gerenciam a resposta da polícia contra eles mesmos. Ok, então a gente tem a tecnologia, a logística, uma organização que parece uma empresa de engenharia. Mas toda empresa precisa de um mercado. O que torna a Alemanha um alvo tão lucrativo para justificar uma operação dessas? A resposta é uma mistura de fatores técnicos e principalmente culturais. A Alemanha, para a mocromáfia, é o pote de ouro por uma razão simples: a cultura do dinheiro vivo. Muitos alemães, principalmente os mais velhos, não confiam no sistema digital. Guardam economias, ouro, joias em cofres de banco. Ao mesmo tempo, a segurança de muitas agências era antiga, sabe? Pensada para ladrões do século XX. Some isso à fronteira aberta com a Holanda e você tem o cenário perfeito. Faz sentido. Mas o Brasil também teve uma onda enorme de explosões de caixas eletrônicos. Por que não vemos a mocromáfia atuando lá? Essa comparação revela tudo. O Brasil, diante da crise, virou uma fortaleza digital para o dinheiro físico. Os bancos brasileiros investiram pesado numa solução tecnológica muito eficaz: o sistema de entintamento de notas. Ah, claro. O dispositivo que mancha o dinheiro com tinta se o caixa é violado. Exatamente. Isso destruiu o incentivo econômico na fonte. Não vale a pena correr o risco para roubar um monte de papel manchado. O crime não acabou. Ele migrou para o ambiente digital. Para os golpes com Pix, fraudes online, o dinheiro físico morreu como alvo. Então, que paradoxo! A resposta tecnológica no Brasil tornou o crime físico obsoleto, enquanto a cultura analógica da Alemanha, de confiança no dinheiro vivo, criou a vulnerabilidade. Perfeitamente colocado. O Brasil protegeu o hardware, o cofre, forçando o crime a atacar o software, as pessoas. A Alemanha deixou seu hardware exposto. E quando a gente fala desses cofres, não é só sobre dinheiro. A cultura de guardar bens físicos significa que o impacto vai muito além. E aí que entra a história de pessoas como o que vamos chamar de Sr. Hans, um aposentado de 68 anos, ex-mineiro de carvão. Ele era um dos 3.000 clientes afetados. A história dele é o que traduz o custo humano por trás de toda essa tecnologia. Ele contou que não correu para o banco pelo dinheiro. No cofre 402, ele guardava o anel de noivado da falecida esposa, as medalhas de guerra do pai e as moedas de ouro que ele juntou por décadas para a faculdade dos netos. Quando ele finalmente entrou na sala do cofre, o que ele encontrou foi, nas palavras dele, o vazio onde antes estava o esforço de uma vida inteira. A história do Sr. Hans é a chave para entender o impacto real. Ele não foi só roubado. Ele representa a quebra de um contrato social. A ideia de que suas memórias, seu legado, guardados no lugar mais seguro do país, estavam vulneráveis a uma furadeira de diamante. O crime não destruiu só concreto, destruiu a sensação de segurança. O que roubaram dele não foi só ouro, foi a confiança. Exato. Resumindo, então, o que a gente tem aqui é uma organização que opera com a precisão de engenheiros, a logística de uma força especial e uma estratégia que explora as lacunas culturais e tecnológicas de uma das maiores economias do mundo. No fim, o fenômeno da mocromáfia na Alemanha é um estudo de caso. Mostra como o crime moderno funciona. Eles operam como corporações. Identificam mercados fracos, investem em pesquisa e desenvolvimento, seja em perfuradrizes ou carros de fuga, e otimizam a logística. Não é só crime, é um modelo de negócios. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Sim. A história do Sr. Hans e da perfuratriz de diamante levanta uma questão para o futuro. À medida que o crime se torna mais tecnológico, a segurança de quem não adere totalmente ao mundo digital se torna uma vulnerabilidade do sistema. E de quem é a responsabilidade de proteger a poupança de uma vida inteira guardada num cofre quando a tecnologia do crime supera a tecnologia do Estado?